No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos que acompanham a Grande FM. Estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de temas, de assuntos importantes aqui para os nossos canais digitais. Está com a gente aí no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Se está com a gente pelo YouTube, é importante, claro, você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos aqui o programa e acompanha com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal, se inscrevendo aí Rádio Grande FM. Você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar e ter oportunidade de rever esses programas, compartilhar esses conteúdos. São diversos conteúdos de diversas áreas que você pode compartilhar. Esse aqui, inclusive, vai ficar à sua disposição para que você possa também compartilhar depois. Nossa Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar de algo muito importante. Vamos falar de doenças respiratórias e da imunidade infantil. Você tentar entender por que as crianças e até adolescentes, né, são mais suscetíveis a esse tipo de enfermidade. E ao longo aqui do nosso programa a gente vai bater um papo. Quem vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho deste universo é a doutora Larissa Gomes da Costa Franco, ela que é pediatra, pós-graduada em nutrologia, vai também aqui ao longo do nosso programa tentar, junto com a gente aqui, esclarecer para você que nos acompanha sobre esse assunto. Primeiro, doutora, obrigado por estar aqui. Importante nós falarmos sobre essa questão de doenças respiratórias, porque elas são muito comuns, sobretudo nessa fase da vida. Aliás, eu queria até começar contigo falando sobre isso, né? Por que as crianças são tão suscetíveis, principalmente mudanças de clima, mudança de tempo, a contrair uma doença respiratória? Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar de alguma maneira passando essas informações para a população, né, para que as pessoas consigam saber melhor o momento de procurar ajuda médica ou não, e falando bastante aí sobre a questão de imunidade das crianças também, que é uma queixa tão comum no consultório. Na verdade, existem duas frentes, né? A primeira é que sim, a criança tem um sistema imunológico mais imaturo. Logicamente, o desenvolvimento desse sistema imunológico leva um tempo para acontecer e isso é inversamente proporcional com a idade. Quanto mais novinho, menos maturidade do sistema imunológico. E a segunda grande questão é o período. A gente está no período sazonal, que é o período que a gente fala que é o período da maior incidência de doenças respiratórias. Porque nós temos o vírus circulando de uma forma muito mais ampla, pessoas em ambientes fechados, às vezes expõem essa criança a ambientes que não são os ideais. Isso tudo são fatores que podem contribuir para isso. Com certeza. A questão da idade é um fator, certamente pela essa questão da maturidade do sistema imunológico. A escola, né, o ambiente escolar, os ambientes fechados, crianças muito jovens já frequentando instituições fechadas com outras crianças doentes e favorece bastante essa circulação e essa transmissão dos vírus. Crianças pequenas que têm irmãos mais velhos, que mesmo que não frequentem a escola, mas os irmãos frequentam. Outros fatores de risco, como fumantes, né, tabagismo, poluição, diferenças muito bruscas de temperatura, coisas que a gente não consegue controlar, são questões que podem interferir sim nessa frequência e na intensidade das doenças respiratórias. Guardadas aí as proporções e até a atenção que os pais responsáveis devam ter, doenças respiratórias então nessa fase inicial da criança quanto mais cedo possível, até pode ser considerada normal, né? Essa é uma ótima pergunta, porque os pais vêm muito no consultório. Tem que investigar, tem que ver, essa criança vive doente, né? Esse bebê está sempre doente, está sempre com coriza, que é aquela água escoando do nariz, e na verdade não, tem o que a gente espera para a idade. Então assim, o primeiro ano de institucionalização da criança, que é o primeiro ano que a criança entra na escola em idade pré-escolar, e hoje em dia a gente tem muito essa questão, as crianças, os bebês estão indo, né, para a creche, para a escola, muito mais cedo. Isso é previsto em livro, na literatura, de 7 a 10 episódios de infecções de vias aéreas por ano. Então, se a gente for pensar, é uma por mês. Tem o período das férias e tal, então é aquela criança que realmente vive doente. Porém, a grande maioria das doenças respiratórias da infância, elas são virais. Então, elas são autolimitadas, elas têm
Início, meio e fim, independente da gente medicar ou não, com exceção de alguns vírus que a gente tem antiviral. Mas a grande maioria das vezes são medicamentos sintomáticos, medicamento para febre, logicamente se tiver algum outro sintoma associado, por exemplo, a uma alergia, a uma atopia, a gente pode medicar também, a tão falada lavagem nasal, que ajuda bastante, mas a grande maioria das vezes a gente não vai precisar de um antibiótico, de um corticoide para conduzir aquilo ali. Diferente de crianças que necessitam de antibiótico de fato, com muita frequência, configurando aí infecções bacterianas de repetição. Aí a questão realmente, opa, isso aí foge do normal, não é esperado que essa criança use antibiótico com tanta frequência. Agora, sabendo disso, então, que pode acontecer com grande frequência, aí não a questão de repetição, mas talvez a gravidade, como isso se dá, aí eu entro naquela questão de como melhorar isso. A gente começou falando sobre a questão da imunidade, ou seja, as crianças são mais suscetíveis, o seu sistema imunológico ainda é inferior. Então, de você já começar a preparar essa criança para que ela desenvolva um sistema imunológico mais firme. E aí entra o papel, inclusive, do nutrólogo, né, de uma boa nutrição, que ajuda exatamente nessa imunidade cada vez mais elevada para combater exatamente essas doenças virais ou bacterianas. Até exatamente. Eu costumo brincar que todo pediatra tem que ser nutrólogo, né? Tem que saber sobre isso, porque a gente chama essa atenção à criança de puericultura, que são as consultas de rotina. Sim. Então, a gente não leva a criança ao pediatra somente quando está doente, a gente leva justamente para cuidar da saúde da criança. E existem aí 3 grandes pilares para a gente pensar em melhorar ou reforçar essa imunidade. Muitas vezes eu sei que é muito mais fácil se eu conseguisse prescrever. Eu vou prescrever um remedinho para imunidade, mas remedinho para imunidade, na verdade, não existe. Existe um combo aí que é muito mais trabalhoso do que você dar um remedinho por dia. Primeiro com certeza, qualidade alimentar, né? As crianças estão alimentando, comendo muito mal. As crianças consomem muito industrializados, a comida acaba sendo muito rápida, o que a nossa rotina do dia a dia é muito rápida, então a gente acaba optando pelo mais prático, e isso muitas vezes não é o mais saudável. Então a gente vê muitas crianças com erro alimentar e não tem como ter uma boa imunidade com uma alimentação tão ruim. Então o primeiro ponto, com certeza, é a questão da qualidade nutricional. A segunda questão é a qualidade do sono das crianças, que é outra coisa também que a gente vê muito problema no dia a dia. Crianças que dormem tarde, crianças que dormem pouco, crianças que têm sono irregular, uso de tela excessivo, que acaba interferindo nessa questão da qualidade do sono. A terceira coisa é em relação aos cuidados mesmo, vacina, sempre em dia, porque são muito importantes. A gente tem um calendário vacinal pelo Programa Nacional de Imunização pelo SUS muito completo, a gente ainda tem as vacinas das clínicas particulares que podem complementar esse esquema vacinal, então prezar por essas vacinas em dia também é muito importante. Além disso, tem outras coisas que a gente sempre conversa no consultório com a família, por exemplo, a questão da higiene nasal, da lavagem nasal, então começou com a coriza, com o nariz escorrendo, vamos tentar lavar o nariz dessa criança, seja com spray, seja com seringa. Hoje a gente tem as garrafinhas de alto volume, hoje a gente tem muitos dispositivos e hoje a gente vê que a gente usa muito mais essa possibilidade de fazer a lavagem nasal do que xarope, que a gente usava tanto antigamente. E são medidas simples que às vezes vão limitar esse resfriado, essa gripe e impedir que a criança entre naquela infecção bacteriana secundária como complicação desse quadro viral. A outra questão é sempre a lavagem das mãos, evitar o contato com pessoas doentes. Então, é uma estratégia simples, mas que às vezes fica a dica, né? Chegou da escola, banho, lavagem nasal para tentar minimizar, porque a gente sabe que às vezes crianças vão frequentar a escola com doença respiratória e vai passar, né? Porque essa transmissão é muito fácil e nesse período, como a gente falou, é muito mais intensa a circulação do vírus. Muito bem, a senhora falou de diversos métodos preventivos e importantes, o uso inclusive daquilo que a gente tem à disposição para nos ajudar no dia a dia. Tem algo que foi muito usado por um bom tempo, que é a questão do próprio inalador, né? Se fazer uma inalação, é importante estar atento do uso adequado também desse equipamento, de estar lá com o soro fisiológico, de se fazer isso de acordo com as coisas, até evitar ter que levar numa unidade de saúde apenas para fazer esse mesmo tipo, se você pode fazer na sua rotina diária, né? São duas coisas que eu acho que é importante falar. Em relação a esses cuidados de saúde, falando sobre imunidade, é importante também, eu falei sobre a questão nutricional,
não é que nenhuma criança vá precisar de suplemento, né? Com certeza, até por conta dessa alimentação muito ruim, algumas crianças têm deficiência e a gente vai precisar suplementar através dos medicamentos, das vitaminas. Nem tudo é para todos. Exato. Então, isso é muito individualizado. A outra questão é essa de quando eu procuro, quando eu não procuro, o que eu posso fazer em casa, o que eu não posso. A criança que é acompanhada de rotina, que tem a orientação do seu pediatra, ela vai saber quando eu preciso procurar ou não, porque acaba que o quadro recorre, né? Ah, pode ser uma vez por ano, mas, não, isso aqui ele já teve, o pediatra falou que isso era normal. Então, o que é normal? A gente falou de coriza, que é o nariz escorrendo, a tosse, que é uma queixa muito comum, talvez a queixa mais comum aí do resfriado, da gripe, a tosse é uma questão que incomoda, perturba o sono, incomoda o sono dos pais, né? Exato. Então é uma queixa muito recorrente, mas a tosse, na verdade, é um mecanismo de defesa, né? Então, assim, não é que, então tá tossindo, pode tossir quanto tempo que for, que não precisa procurar o pediatra. Não, não é isso. Mas começou com um quadro agudo, coriza, nariz escorrendo, tosse, febre até 3 dias, isso é esperado pelo quadro viral. Quero fazer uma lavagem nasal, quero fazer uma inalação com soro fisiológico, posso? Pode, com certeza. Os cuidados de higiene, tanto dos dispositivos de lavagem como do inalador, são importantes. E usar o soro fisiológico também dentro ali da estabilidade dele é importante. Agora, medicamento, aí vai depender muito de cada criança, logicamente. Mas é importantíssimo se atentar aos sinais de alerta. Então, eu falei que coriza, tosse, febre até 3 dias, aquela criança que dá a batida durante a febre, dá um remedinho, volta, melhora, ficou um pouquinho sem alimentar, mas aí você percebe que entre o 4º e o 5º dia, a criança, ao invés de piorar, ela já começa a ter uma recuperação. Essa tosse pode durar um período um pouco maior, num quadro de resfriado, às vezes autolimitado, mesmo que seja autolimitado em torno de 10 dias, mas começou a ficar muito crônico esses sintomas, a criança está persistindo, ou fez febre lá no começo, passou uma semana, voltou a fazer febre, tenho que procurar atendimento médico. Antes disso, sinais de esforço respiratório. Esse é o clássico, a gente tem que observar o padrão da respiração da criança. Padrão de respiração da criança. Então, se a criança começa a respirar rápido, com esforço para respirar, usando musculatura acessória, então começa a fazer... Observa dormindo o balancinho da barriga, tá vendo que tá diferente? Isso é sempre um sinal de alarme, precisa procurar atendimento médico. Eu não sei se é possível, a senhora pode esclarecer, a gente falou aqui desses quadros de doenças respiratórias, pode ser, a grande maioria virais, pode ter a bacteriana. Exato. Pode haver o cruzamento entre as duas, por exemplo, e se isso acontecer, a tendência é que se torne casos mais graves, né? O que é o mais comum? Iniciar com quadro viral. É o mais comum, a grande maioria das vezes é a porta de entrada, é um quadro viral. Então a gente tem vários vírus circulantes, aí adenovírus, rinovírus, nesse período muita bronquiolite, o vírus sincicial respiratório, que é o responsável pela bronquiolite, Covid, influenza, vários. E geralmente o que acontece? A criança tem um quadro viral, esse quadro começa a cronificar e vem uma infecção bacteriana secundária. Correto. E aí pneumonia, otite, rinocinusite, amidalite. Pode haver, sim, infecção bacteriana logo de cara, logicamente, mas a história mais comum é uma infecção viral de entrada complicando com uma infecção bacteriana secundária. Por isso que é importante observar a evolução da criança. Passou desse período agudo, aí, ao invés de melhorar, a criança começa a evoluir com piora, tem que examinar, tem que avaliar, porque precisa procurar o foco dessa infecção. Sim, muito bem. Voltando a falar daquela questão, a gente está falando da imunidade, está falando de suplementação, de vitaminas e tudo bem. Você tem uma criança que passa por um quadro, passou por todo esse processo, teoricamente seu sistema imunológico acabou baixando um pouco mais. Há necessidade, aí, claro, com a orientação do profissional, de depois haver essa suplementação. Aí o uso de vitamina C, por exemplo, sempre fala. A gente tem sempre em casa aquela receitinha que diz que tem que dar isso, que tem que dar aquilo e tudo mais. Eu queria que você falasse sobre o risco também da gente seguir sempre essas dicas, porque a minha amiga disse que é bom, porque o filho dela foi bom. Perfeito. Nós temos as individualizações que são fundamentais, né? Sempre, né? Igual eu falei, nem tudo é para todos e isso, a medicina ela é muito individualizada. Cada criança é de um jeito. Se a gente tiver 5 filhos, os 5 se comportam de uma maneira e assim é a evolução da doença também. Então, individualizar é muito importante. Eu vou dar vitamina C porque lá em casa todo mundo toma. A vitamina C, inclusive, é bem polêmica porque até a dosagem dela é mais complicada do que a gente imagina. Então, suplementar ela
também é muito individualizado. É lógico, lembrando que a gente tem muita fonte de vitamina C na alimentação, então é possível fazer isso através só de correção de alimentação, e essa suplementação é muito individualizada. E tem vários estudos comprovando, assim, comprovando não, pelo contrário, não mostrando superioridade fazendo suplementação aguda de vitamina C durante o quadro de doença viral. Agora, se é uma criança com, de fato, deficiência vitamínica e ela está num quadro viral, é lógico que a imunidade dela vai ser mais prejudicada do que aquela criança que não tem. Recomendação geral, vamos dizer assim, a gente tem da vitamina D, que inclusive foi uma mudança muito recente. Antes, via de regra, a gente suplementava ferro e vitamina D até os 2 anos de idade. Perfeito. Mesmo que de maneira profilática. O que é isso? Não precisava ter deficiência nem de vitamina D, nem anemia instalada para a gente suplementar. Pelo contrário, a gente tinha essa orientação de suplementar para justamente as crianças não desenvolverem. Aí, no ano passado, final do ano passado, a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou essa recomendação de vitamina D. Visto a baixa exposição das crianças, né? As crianças muito em tela, pouco brincando ao ar livre, baixa exposição. Então, notou-se aí uma hipovitaminose D muito frequente entre as crianças, e aí mudou essa recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. E hoje a gente recomenda, de fato, suplementar até os 18 anos. Mas até a dose é individualizada. Então, nem tudo é para todos, e essa criança precisa sim passar por avaliação para ver se de fato ela precisa suplementar. As deficiências mais comuns geralmente são ferro, que é fome oculta. O que é isso? Tem uma deficiência, ainda não tem uma anemia instalada, mas já tem um déficit, já é prejudicado a saúde da criança. Vitamina D e zinco são outras deficiências muito comuns na primeira infância e também durante a evolução. E essa deficiência toda só é possível através de exames laboratoriais feitos por esse profissional para traçar exatamente esse diagnóstico e dizer ali aquilo que necessariamente, caso seja preciso, ser suplementado, vamos dizer assim. Com certeza. Lógico que existem alguns sinais clínicos, mas para a gente ter certeza disso, através dos exames laboratoriais. Então, a consulta também, inclusive, é guiada assim, esse modelo de exame. Eu tenho um modelo de exame e peço para todo mundo. Isso não existe. Eu vou avaliar a criança, eu vou avaliar a rotina alimentar dela, vou avaliar gráfico de peso, de estatura, de desenvolvimento. Por isso é tão importante a consulta de puericultura de acompanhamento da criança. E a partir dali eu vou individualizar a minha solicitação de exames, porque quando eu peço um exame eu faço uma pergunta e eu espero que o resultado do exame responda essa pergunta. Então isso é muito individualizado de acordo com cada criança. Mas doutora, a gente tem também as questões, e eu queria falar, a gente está falando dessa questão de automedicação e tudo mais, com relação a alergias. Tem muitas alergias, as crianças têm muitos, às vezes, problemas respiratórios causados por alergias. Com certeza. Aí entra a questão dos antialérgicos, né, que são tão polêmicos também. Muito se fala de que são medicamentos que podem levar a um certo vício da sua continuidade, do uso contínuo, inadequado, forma inadequada. Queria só falar um pouquinho sobre isso, dessas doenças que são respiratórias por conta de alergia e a forma correta da utilização desses medicamentos. Perfeito. Não só os antialérgicos, né? É que os antialérgicos são utilizados de maneira muito corriqueira e são medicamentos que estão lá na prateleira da farmácia. Então, as pessoas têm um acesso muito fácil. E aí, você vai lá na prateleira, tem 18 tipos de antialérgico, né? Se não foi prescrito, como que eu escolho? Às vezes o próprio balconista da farmácia, ou a vizinha, ou a tia, esse aqui fulano usou e foi legal, e é assim que é a escolha. E não só do antialérgico, como outros medicamentos que são extremamente, teriam que ser usados de maneira criteriosa e não são, como, por exemplo, o corticoide, que me preocupa ainda mais. Porque os corticoides, eles têm um efeito inicial muito bom, porque ele tem um efeito anti-inflamatório muito potente, mas a longo prazo os efeitos colaterais são muito importantes na infância. E eu vejo muito comumente, eu dei uma dose de tal corticoide e melhorou, e aí eu já parei. Ou senão, eu fiz 5 dias de corticoide. Quando você vai ver, eu falei que a criança pode ficar resfriada 7 a 10 vezes por ano. Se ela usar 7 a 10 vezes por ano o corticoide, daqui a pouco ela tem problema no metabolismo da glicose, é uma criança que vai ter problema em déficit de crescimento e muitas outras complicações do corticoide, que é um medicamento importantíssimo relacionado ao metabolismo. Em relação à sua pergunta dos antialérgicos, antialérgico não é para gripe, não é para resfriado, mas a gente tem sim muitas crianças com alergias respiratórias, como por exemplo rinite alérgica. Então são aquelas crianças que fazem aqueles espirros em salva, que
faz aquelas crises de espirro, coceira nos olhos, coceira no nariz, às vezes no corpo. Então ele tem, com certeza, as suas indicações, principalmente naquelas crianças que já têm um diagnóstico de uma atopia associada, e nessas crianças ele funciona muito bem, mas é lógico que não é nem nunca, nem sempre, né? Então tem que ter a sua indicação. De um modo geral, resfriado e gripe, a gente tem que hidratar muito bem aquela criança, né? Ah, meu filho não está comendo. Tudo bem, hidrata, líquido, porque é autolimitado, vai melhorar. A lavagem nasal, de uma maneira geral, é lógico que vão ter situações, mas é sempre importante uma higiene nasal de uma maneira correta, sem pressão. Alto volume não é para todas as crianças e não é para todas as situações que a gente indica. Os antitérmicos, analgésicos, se a criança tiver desconforto, dor, febre, porque faz parte do quadro. E aí a gente tem que pensar também nos recursos mais naturais, vamos falar assim, né? Nas crianças maiores de 2 anos, o mel, que tem um alto poder aí para tosse, ajuda bastante, e a gente acaba esquecendo e não valorizando, né? Então, tem outros recursos aí. Existem alguns fitoterápicos também, alguns remédios naturais que a gente pode indicar. Existem muitos estudos já falando sobre esses fitoterápicos aí agindo na replicação viral. Então, não é que vai resolver, eu vou dar e não vai ter o resfriado ou a gripe, mas ele vai ter um episódio mais limitado, mais curto e com sintomas mais atenuados. Perfeito. A gente falou aqui também no início dessa questão da infância, sobretudo, que ela é mais suscetível a tudo isso. A gente precisa pensar também como sociedade, quem tem doenças respiratórias, aí cabe para nós, como pais responsáveis, de ter esse compromisso com a sociedade. Ou seja, aquela criança que está lá com doença respiratória, com um probleminha, não mandar para a escola, vamos reservar aquele momento exatamente para você ter o controle desses surtos. A gente está falando de sazonalidade, de um momento como esse. Só tem uma forma de você também contribuir com todos, é se você, nesse momento, preservar essa criança desses ambientes também, para que ela não só se exponha também, mas também de que leve esse vírus para outras pessoas. Né? A gente teve essa lição, mesmo que contrariado com o Covid, né? Que a gente precisou fazer esse isolamento, né, de uma maneira obrigatória. E isso chama etiqueta respiratória. Se a criança tem sintoma respiratório, né, principalmente na fase aguda, o ideal é que não mande mesmo, porque com certeza a transmissão é por gotícula, né, então vai passar para outras crianças, ainda mais um ambiente fechado, e aí isso torna-se de 1 vai para 10, né, então assim essas doenças respiratórias vão se propagando. Mais importante ainda são as mães de bebês pequenos, né? Porque aí tem tanto se falado da bronquiolite. Gente, como assim não existia bronquiolite antes e agora existe? Não, sempre existiu, mas agora a gente tem um número muito grande de vírus circulante e aí as crianças acabam com certeza sendo mais suscetíveis, e a bronquiolite leva a uma insuficiência respiratória muito rápida. Então a gente tem leitos aí esgotados na cidade, né? Tanto para crianças como para bebês menores, uma alta taxa de internação, porque é uma doença que precisa de acompanhamento de muito perto, muitas vezes precisa de hidratação venosa, muitas vezes precisa de oxigênio-terapia e até de outros métodos, né, para ajudar na respiração. Então é uma doença muito grave. Hoje a gente já tem recursos para tentar evitar essa bronquiolite, que é a vacina da gestante e o anticorpo para os bebês, mas ainda não é disponível, né, pelo SUS, né? Então ele tem um alto custo, limitando um pouco o uso. Então a medida ainda de fique em casa com o bebê pequeno é importantíssimo, né? E aquela história de a mãe é chata, não deixou visitar, não... Com sintoma respiratório nem pensar, e a grande verdade é que bebê pequeno, quanto menos visita receber, melhor. Mas acho que está mudando um pouquinho o conceito. Eu acredito que quanto mais a gente fale sobre isso, né, acho que mais a população se conscientiza. Mas, doutora Larissa, desde que a gente começou a conversar aqui, eu acho que tudo que a gente falou, para mim, leva para uma mesma direção, né, que é exatamente os pais e responsáveis terem essa iniciativa de ter essa frequência junto ao profissional, de acompanhar. A gente falou agora da mãe, enquanto gestante, já fazer o pré-natal e, consequentemente, depois dar continuidade de levar essa criança, como a senhora bem colocou, não é levar a criança ao pediatra quando ela está doente, mas sim de forma preventiva. Acho que essa é a chave. Isso é estatístico. A criança que é acompanhada por puericultura, por pediatra, ela interna muito menos que a criança que não tem esse acompanhamento.
Então está em livro, né? Sim. É lógico que você preservada, você se antecipar aos eventos, é lógico que vão ter aqueles episódios de infecções extremamente agressivas, que uma internação não vai ser evitável, mas a grande maioria das vezes a gente consegue conduzir, a gente consegue identificar um sinal de alarme já muito precocemente e interferir no curso daquela doença, evitando uma internação. Eu tenho vários pacientes que tiveram sim bronquiolite, que a gente não precisou internar. Isso não é mérito meu, na verdade, é do paciente que vai, acompanha, leva, monitora, né? Consegue fazer isso em casa e logicamente depende da gravidade, vão ter aqueles casos, e eu tive também os casos que não evitamos e tivemos que internar, mas o fato é que a criança que é acompanhada, que cuida da saúde, que faz acompanhamento, ela adoece menos, interna menos e isso é indiscutível. Isso é fato, né? É, exato. Ô, doutora, durante o nosso bate-papo aqui, para mim ficou muito claro o seu conhecimento a respeito da área, mas também ficou muito claro para mim a sua paixão exatamente por fazer isso que a senhora está colocando, desse acompanhamento, de estar fazendo esse trabalho como pediatra. As pessoas que estão nos acompanhando, quiserem saber um pouco mais sobre o teu trabalho, conhecer o teu trabalho, encontra a doutora Larissa onde? As redes sociais estão aí disponíveis? Estão, sim. Hoje eu trabalho só no consultório, mas eu trabalhei bastante tempo no SUS, né? Trabalhei antes de ser pediatra como clínica geral em saúde da família. Gostava muito, sempre gostei muito de clínica. Acho que na medicina a gente tem duas divisões, aí ou a gente vai para clínica ou para cirúrgica. Eu sempre fui muito clínica e sempre gostei de ambulatorial. Então o consultório com certeza é a minha grande paixão. Mas apesar disso aqui em Dourados eu fiquei acho que 9 anos em hospital, né? E hoje não, já tem, vamos fazer 5 anos que eu estou no consultório. O consultório chama Crescer Pediatria Integrada, né? E lá eu trabalho como pediatra, faço acompanhamento de puericultura, é um consultório amigo da amamentação, lembrando também do aleitamento materno, um excelente fator protetor para doenças respiratórias, também comprovado cientificamente. Lá eu trabalho com uma fisioterapeuta, a Amanda, que é consultora de amamentação, então me ajuda muito na condução desses casos e a gente faz acompanhamento de rotina das crianças e logicamente nas intercorrências aí que essas crianças podem passar ao longo da vida. Então, o Instagram é Crescer Pediatria Integrada e lá tem o contato do consultório também. Tá feita então a dica para você e você já me deu uma boa ideia de que de repente a gente possa remarcar uma outra visita tua para falar sobre a amamentação, que eu acho que isso é fundamental que também é uma grande paixão e é um mundo à parte. Tem muito recurso hoje sobre amamentação. Antes a gente ficava nessa de falar que a amamentação é intuitiva, mas hoje a gente sabe que nem a mãe às vezes sabe dar uma mamãe, nem o bebê sabe sugar, ritmo de sucção, amamentação. Então tem muita coisa que a gente consegue interferir para ter o sucesso daquele aleitamento materno. E aumentar aí as nossas estatísticas de aleitamento materno exclusivo e complementado até os 2 anos. Então, portanto, você que sempre nos acompanha, fica sempre ligado aí, logo ela volta aqui para falar sobre isso, mas quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui, esclarecer de forma tão simples, né, de como a importância dos cuidados com doenças respiratórias. Sucesso, volte sempre. Obrigada pelo convite, foi uma alegria para mim estar aqui hoje. Você nos acompanhou pelo Facebook? Marque seus amigos, compartilhe esse conteúdo, talvez possa ser importante que outras pessoas fiquem sabendo do que nós falamos aqui ao longo do nosso programa. Esteve com a gente no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sino de notificações e se inscrever no nosso canal. Conversamos com a doutora Larissa Gomes da Costa Franco, ela que é pediatra, pós-graduada em nutrologia no nosso Saúde e Bem-Estar de hoje e na semana que vem estaremos de volta.